Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de C# e .NET 8. Hoje, a nossa aula, a aula de número 22, a gente vai começar a falar sobre instâncias de classes e o que significam elas e como a gente pode trabalhar. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de fazer um convite bem legal para vocês, que eu comecei, na verdade, um canal no Telegram, eu coloquei o link aqui embaixo, e nesse canal é uma iniciativa bem legal, onde eu quero compartilhar com vocês dicas de programação, oportunidades de emprego, indicações de vagas no que eu puder ajudar também. Como a gente pode também, para quem não iniciou na área, dicas de como iniciar também, de como conseguir o primeiro emprego, tá? Então assim, eu não perderia por nada, eu vou dar bastante atenção a esse canal. Então se você quiser fazer parte, te convido então a clicar no link da descrição e se juntar a esse canal. É uma oportunidade bem legal, tá bom? Então confere lá. Então vamos começar aqui a aula, falar sobre instâncias de classes. Nas aulas passadas, para quem não assistiu, inclusive eu recomendo que assista, a gente falou sobre o conceito de orientação a objetos. O que significa, o que são classes, o que são métodos, né? E hoje a gente vai entrar no conceito bem legal de instância. O que significa instância e o que ela seria, né? A instância, pessoal, nada mais é do que a materialização de uma classe. Ou seja, você tem uma classe e materializa ela. Ou seja, eu peguei aqui, eu fiz um exemplo aqui bem legal, acho que vai servir de explicação. A gente tem uma forma de bolo. E eu expliquei para vocês, do exemplo do carro, nas outras aulas também, que com a forma de bolo, a gente pode fazer qualquer tipo de bolo. A gente tem uma forma, a gente tem um molde, e o tipo de bolo que vai sair dessa forma, podemos dizer assim, somos nós que decidimos, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode simplesmente criar um bolo de morango com uma forma de bolo. Na verdade, com essa forma de bolo não vai sair esse bolo redondo aí de morango, né? Mas eu peguei essas imagens apenas para ilustrar, não encontrei uma imagem legal assim de forma de bolo que não fosse um vetor. Mas a gente pode criar com uma forma de bolo, um bolo de morango, concorda? Mas também a gente pode criar um bolo de morango com calda de chocolate. A gente não é preso a um tipo de bolo específico. Ou então a gente pode criar também um bolo de chocolate com cobertura de morango por cima. Ou então a gente pode fazer o clássico bolo de macaxeira, né, do Nordeste aí. O melhor bolo que eu acho para tomar com café. Ou seja, a gente não está preso, isso é importante, a um tipo de bolo específico, entendeu? Ou seja, a gente saiu da forma aqui, tá? E o que é essa forma aqui no código? A classe, foi o que a gente explicou. Você tem forma de bolo, forma de celular, forma de livro, forma de bicicleta, forma de tudo. Só que como a forma é um nome usual, forma significa classe. Classe de bolo, classe de carro, entendeu? Então a gente coloca o nome da classe, por exemplo, bolo, carro, bicicleta, entendeu? Acho que ficou bem claro aí essa questão. Aí, pessoal, eu pergunto a vocês, eu acho até que alguém aí deve ter raciocinado isso. Ora, eu tenho uma classe, um molde, uma forma, e dessa forma eu crio o quê? Uma instância, que é o quê? A materialização de uma classe, a materialização daquela ideia, né? Pessoal, a gente viu que isso era o conceito de quê? De objeto. Ou seja, a instância é um objeto, tá? Só que não é totalmente um objeto, mas assim, eu acho que é muito bom vocês assimilarem isso. Mais pra frente vocês vão ver que existe uma pequena diferença, não tanto assim, mas cara, objeto e instância é a mesma coisa, tá bom? Só que a partir de agora, pessoal, eu não vou chamar mais de objeto. A gente chamou na aula passada para exemplificar, mas como eu quero usar uma linguagem do mercado, eu vou chamar de instância, tá? Então, a partir de agora, a partir desse momento, a gente esquece o conceito de objeto e trata como instância, tá bom? Mas é a mesma coisa. Objeto, instância, é tudo igual, tá? E vamos para o código mostrar como é que isso funciona, tá? Então, eu tenho aqui essa classe Program, que é a classe normal. Você pode criar aí, pausar o vídeo. A gente vai usar ela aqui também. E vou explicar como é que funciona essa classe na aplicação de console. Mas aqui a gente vai criar uma classe chamada bolo, né? No caso aqui, cake. Então,
Para quem assistiu as outras aulas, a gente pode vir aqui. Quem tem Visual Studio Code pode fazer a mesma coisa. A gente chama aqui de cake, tá? Perfeito, tá? Eu só boto o public aqui, tá? Depois eu explico para vocês o que é esse interno aí. Tá. Vamos colocar, então, a gente aprendeu que uma classe, ela possui atributos e métodos. Vamos colocar os atributos aqui. Tá. Um bolo, pessoal. Quais são os atributos de um bolo que a gente aprendeu na outra aula, né? A gente pode ter aqui... vamos fingir que a gente é no restaurante. Se a gente estivesse no restaurante, eu vou até pegar esses exemplos aqui, desses bolos aqui, ó. Tá bom? A gente tá no restaurante, a gente quer, sei lá... O bolo, ele tem um ID, que é o código do bolo no cardápio, por exemplo. Então, a gente pode chegar aqui e colocar um ID. Int ID. É um número, né? Podemos dizer assim, um nome... tipo assim, bolo 304. Acontece, assim, em muitos restaurantes a gente tem esse código, tá? A gente também pode dar um nome. Ou seja, bolo de chocolate, bolo de limão, tá? O que mais que ele tem, esse bolo? A gente tem um valor, né? Então, a gente tem uma descrição boa, ou inteligência me ajudou aqui. Nessa descrição, a gente poderia colocar, sei lá, receita, alguma coisa assim. Quem tem, por exemplo, intolerância à lactose, por favor, não é recomendado, né? Então, seria assim. E, além disso, a gente teria o valor, tá? Perdão, pessoal. A gente teria aqui o decimal e o value. E a gente poderia colocar, a gente colocou assim, como é que é recheio aqui? Lá vai eu pesquisar como é que é recheio em inglês aqui, tá? Filling. Que é preenchimento, né? Tá. Botar assim, um bool. E quando a gente bota um bool, geralmente a gente bota is alguma coisa. Então, tem recheio, é tipo isso, is filling. E, na verdade, não é uma interrogação, não. Acabei levando pro literal demais. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui um inteiro, um name e uma description, tá bom? Esses são atributos comuns que um bolo pode ter, tá? Você pode colocar 1000 informações. Beleza? Entendidos? A gente viu isso na outra aula, tá? Ok. Aí eu vou querer que vocês prestem atenção num conceito bem legal, que é o seguinte. A gente está trabalhando aqui em aplicação do tipo console. E como é que funciona essa aplicação do tipo console? A aplicação do tipo console, ela tem uma classe principal chamada program, que é essa daqui. E ela tem um método static void main, tá? Não se preocupem, ele é assim. Se vocês forem para uma API, ela vai ter um jeito, porque a gente está aqui falando de C#, entenderam? Quando a gente vem aqui, a gente está falando já de .NET. O .NET é um framework, lembre-se, o framework é como se fosse um modelo. Então, um modelo é esse. Tudo que vai acontecer numa aplicação console, ela vai começar aqui. Na verdade, botar aqui em cima, né? Ela vai começar aqui. Até botar aqui, né? Aplicação de console. Tá? Tudo vai começar aqui. Não entendi. Eu acho que a gente vai entender. Vamos criar então, pessoal, aqui, a gente está falando de instância. Instância da classe cake. Ok? Que é o quê? Um objeto, só que a gente vai chamar de instância. Nas outras aulas, na verdade, pessoal, a gente falou de objetos, a gente começou a falar de programação orientada aos objetos, mas ninguém aqui até agora criou, de fato, um objeto. E é nessa aula aqui, de número 22, que a gente vai criar aí um objeto. Sobre isso aqui, pessoal, esses viewzinhos aqui, vocês podem apagar, tá? Esse aqui não precisa, não. Ele cria automaticamente. Então, vamos lá, pessoal, criar. Vou até chamar aqui de objeto em parênteses para vocês realmente lembrarem. Vamos criar o nosso objeto. Para a gente criar o nosso objeto, a gente tem que armazenar ele numa variável, tá? Eu vou chamar de var, tá? E eu vou chamar aqui, sei lá, não sei como é que é morango em inglês, tá? Nossa, muito top, tá? Strawberry,
Na verdade, já ouvi falar, né? Só não lembrava. E, beleza. A gente vai chamar o bolo, né? Sei lá. Vou criar uma instância chamada, na verdade, botar cake strawberry, né? Que a gente tá falando de um bolo. Tá. Eu vou criar aqui, então, uma instância da classe. Como é que a gente cria uma instância da classe, né? A gente vai usar um atributo new. Então, aqui fica uma nota de rodapé. Toda vez que a gente for criar uma instância de uma classe, a gente sempre vai usar o atributo new, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, new para vocês, tá? Que é um nome aí pra gente usar. E a gente vai chamar a classe, que é cake, né? Cake. Vamos colocar 2 pontos, tá? 2 pontos não, um parêntese e aqui fecha aqui ponto e vírgula. Ok, pessoal, tá criado nosso objeto, tá? Mas não tem nada. Aqui o que a gente fez? Nesse caso aqui, a gente pegou o bolo, não colocou receita nenhuma nele e falou, tá aqui o bolo, não saiu nada. Porque a gente não disse o que a gente quer. Vamos então, né? Botar aqui, ó. Setar é definir, né? Essa palavra no português nem existe, tá bom? Mas a gente... Portugal aí, o português dos jargões da programação. Então a gente vai setar as informações do nosso bolo de morango. A gente vai chamar um bolo de morango, tá? Tá. Como é que a gente faz aqui para setar as informações de um bolo? A gente chama a variável aqui, ó, cake strawberry, que ela, pessoal, olha só que legal, ela é do tipo cake. Tá vendo? Então quer dizer que eu posso colocar cake aqui? Pode. Na verdade, eu recomendo que você faça isso. Eu coloquei var pra gente não se confundir aqui, tá? Pra começar de uma forma simples. Nossa, daqui a pouco eu boto uma com cake. Mas, ó, é do mesmo tipo, tá? É do tipo cake, tá bom? Então a gente vai chamar ela aqui, ó, cake strawberry. Essa daqui, ó. E isso aqui é um objeto, tá? Então, se é um objeto, a gente pode simplesmente chamar as propriedades desse objeto. Então, a gente coloca um ponto aqui. Olha que legal. A gente tem todas as informações aqui que faz parte da classe. Geralmente é com esse símbolo aqui de estrela, que é propriedades, entendeu? A gente bota aqui um ID, tá? E a gente vai colocar um ID aqui, o bolo de morango é 472. Lá no cardápio é esse. Tá? Pergunte pro dono porque é assim. Não tô conseguindo copiar aqui. Tá? Vamos chamar um nome aqui. O nome, tá, do bolo. Simplesmente bolo de morango recheado, que ele tem recheio, né? Esse aqui é recheado. Beleza. Vamos lá então. Cake strawberry. Pronto, description. Se você quiser colocar na descrição aqui, a gente pode botar assim... intolerantes à lactose, não consumir, né? Não é recomendado. A gente vai chamar... Quais são as outras propriedades aqui que eu já esqueci? Isfilling, né? Isfilling, né? Só tem isfilling. Não, tem um valor. Tem um value, tá? Que esse bolo aqui, sei lá, ele tá custando na faixa aí de R$30, tá? E se ele tem recheio, com certeza, ele é recheado, né? Então aqui, isfilling true. Olha só, a gente preencheu as informações, tá? A gente criou a instância. O que significa a instância, né? É como se a gente tivesse ligado o forno e pegasse a forma. A gente vai começar, a gente deu prosseguimento no processo, entendeu? A gente ativou o processo. Só que a gente não definiu, a gente definiu aqui embaixo as informações, entenderam? Então, perfeito. Definiu as informações. Ok. O que a gente vai fazer então? A gente vai chegar aqui e vai printar isso na tela, né? Vamos mostrar ao usuário. Beleza. Aí a gente vai botar assim, né? Console.writeLine. E aí vocês podem estar pensando que é assim, né? Alguém pode estar pensando. Mas vamos ver o que acontece aqui se a gente coloca essas informações. Deixa eu debugar aqui.
Aí você olha aqui, ué, não saiu nada, né? Ele botou aqui o namespace e botou o cake, que é o tipo da classe. Não saiu exatamente nada aqui, como a gente está acostumado. Então, isso aqui ele está dizendo que é um objeto, né? Um objeto da classe cake. E por que não funcionou, pessoal? É só a gente pensar que eu falei no início da aula, que a instância ela é a materialização de uma classe. Então, pensa que você está pedindo para o bolo materializar no print ali, sei lá, um bolo, não tem como. É como pedir para a impressora fazer um bolo, entendeu? Eu acho que essa definição da impressora vai ser perfeita. Apesar de que não, porque hoje em dia existem impressoras 3D. Mas a gente materializou o bolo e está pedindo para o cara mostrar esse bolo para o usuário. Não tem como, porque ele não é um objeto. Ele não é uma string. Ele não é um número. Ele não é uma variável qualquer. Ele é um objeto. Então, como a gente mostra as informações de um objeto para a gente conseguir visualizar? Perfeito. Um objeto, a gente trabalha as informações dentro dele. A gente nunca vai querer saber o objeto inteiro. A gente sempre vai usar as informações que estão dentro dele, porque é o que importa, né? A gente só importa isso daqui. Então, para mostrar as informações, a gente vai ter que pegar essas informações aqui e separar elas, entendeu? Como? A gente pode chegar, simplesmente fazer assim, ó, console.writeline. A gente vai pegar o nome e ponto ID, tá? Só que aqui, acho que vai dar certo aqui. Ó, a gente vai fazer isso daqui, tá? Name, description, value e se tem preenchimento, tá? Só que nesse caso, tá, esse filhinho aqui, tá? Aqui a gente pode colocar assim, para ficar mais legal, né? A gente pode botar nome, tá? Nome do bolo, né? Na verdade aqui, ó, ID, né? Vamos botar aqui assim, pra gente adiantar. Vamos colocar aqui, ó, aqui e aqui. Só que aqui vai ser o nome, aqui vai ser a descrição, aqui vai ser o valor, e aqui, a gente botar em português aqui, nome, descrição, valor, né? Eu vou colocar até um R cifrão aqui na frente, né? Vou colocar aqui também, sei lá, recheado. Depois a gente vai fazer um replace ali, a gente vai aprender no futuro como, ao invés do true, a gente colocar sim ou não, tá? Então, é assim que a gente mostra. A gente pegou essa informação do usuário e colocou aqui, ó, separou. Agora aqui é um int, tá? Aqui é um int, porque a gente conseguiu pegar um int. Por exemplo, botar aqui uma variável de teste aqui. Se eu pegar aqui essa informação que tá bem aqui, tá? Veja que vai ser um int. Aqui não é um int, aqui é um objeto do tipo cake, tipo da classe cake. Mas como a gente extraiu aqui, entendeu? A gente pegou aqui o inteiro, entendeu? Mesma coisa aqui do nome, ó. A gente pegou o nome aqui, ó, virou uma string. Então a gente consegue trabalhar assim, então assim fica mais fácil. Então vamos mostrar para o usuário, né, como é que fica, tá bom? E tá aí, né? Bolo de morango recheado, descrição, intolerância à lactose não consumir, o valor, né? E se é recheado, que ele é true, ok? Pessoal, a gente criou aí então uma instância numa classe, tá? Isso aqui é uma instância, tá? A gente chama isso aqui é instância e essa instância tem esse objeto, podemos dizer assim, tá bom? Não se apega muito aos termos, eu acho que é importante sim a gente conhecer como é que funciona, mas saiba fazer que com o tempo os fundamentos vão ser automáticos, tá? Eu acho que a gente não pode se perder muito nessa questão de definição. Aprenda, coloca a mão no código que você vai entender melhor como funciona, entendeu? E aqui a gente pode criar vários outros objetos, tá bom? Por exemplo, aqui, só dar um espaço aqui, ó, aqui eu vou chamar aqui de, sei lá, eu vou criar um outro objeto aqui,
chamar de 4 aqui. Vou chamar aqui instância, vou chamar uma instância aqui, instância de bolo de chocolate, tá? Então a gente pode chamar aqui, ó, var cake, como é que é chocolate aqui, né? Chocolate. Vocês estão vendo, né, pessoal, que eu não sou o cara do inglês. Chocolate new cake. A gente criou a mesma instância aqui, ó. Agora é a instância de chocolate, tá bom? Vamos preencher aqui de boa, copiar aqui de novo, tá? Bolo de chocolate. E aqui a descrição eu vou colocar assim, cacau meio amargo, sei lá, 30%. É assim que faz. Beleza, e o valor do chocolate é um pouquinho mais caro, 45. E ele é falso, não é recheado, tá? O ID dele é 556. Ok? E aqui a gente vai preencher aqui com as informações novamente do chocolate, tá bom? Só que aqui a gente vai colocar, na verdade, ó, errei. Aqui é cake chocolate, cake chocolate, cake chocolate. E aqui também. Tá, aqui eu só vou colocar aqui isso daqui, ó. Um divisor aqui, só para não colar ali as informações. Vamos lá então colocar a informação do bolo de chocolate. Ó, a gente tem dois bolos, bolo de morango e bolo de chocolate, entendeu? A gente criou a instância dessas classes daqui, tá? E a gente criou aqui dessa forma aqui. Aí eu vou melhorar o nível, né? Deixa eu ver aqui, tô pensando nisso aqui agora, eu já ia encerrar a aula, mas eu pensei numa coisa aqui, ó. Criar uma lista desse objeto, tá? Listas de bolos, só para vocês verem como funciona, tá? A gente vai chamar aqui var cake list, tá? E new a gente também usa o variável new, né? New list cake. Olha só, aqui é uma lista de bolos. Se você não sabe como funciona a lista, a gente também tem uma aula, tá? Eu vou colocar aí para vocês assistirem. Então, quem não assistiu, assiste, é bem interessante. Isso aqui é engraçado que a gente criou lá lista de int, né? A gente botava um int aqui na frente. Na verdade, é list int aqui, né? Quando a gente botava assim, ó. List int, tá? Então a gente tinha uma lista de inteiros. Aqui é list cake, porque é uma lista de objetos do tipo cake. Ou seja, entende que a gente tá saindo do padrão de int, string, bool, pra gente criar tipos que nós criamos, que nós definimos aqui como cake, né? Então a gente tem cake aqui, tá bom? E o que a gente pode fazer nesse sentido? A gente pode criar essa lista, tá? Aí a gente aprendeu o que na outra aula? Na aula de lista, na verdade. Como é que a gente adiciona itens a uma lista? A gente pode pegar cake list, né? Ponto add e botar aqui cake de morango e cake list, tá? Cake list add, botar aqui cake chocolate. Olha aí, a gente adicionou essa lista aqui, ó. Ou seja, a gente pegou essa classe, esse objeto aqui e colocamos nessa lista. Olha que legal. E a gente pode aqui mostrar na tela. Como é que a gente mostra as coisas assim Ó, até vou colocar aqui para vocês entenderem, ó. Vou colocar antes disso aqui. Botar aqui, na verdade, lista de bolos, né? Criação de lista. Ó, bem legal. A gente criou essa lista aqui. Vamos visualizar ela, tá? Visualizar. E vou colocar aqui um for each. Para cada var que a gente bota, né? A gente vai botar aqui para cada cake. Um cake list. Para quem não entendeu isso, realmente, volta à aula de lista que a gente explicou exatamente sobre isso. Mas o que a gente está falando a gente está definindo uma variável cake. Essa variável não existe aqui, tá vendo? E, ou seja, para cada variável cake que a gente está criando agora, presente no cake list, passa alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui
Deixa eu ver aqui. Vamos pegar isso daqui, ó. E vamos colocar cake aqui, ó. Cake. Ah, esse cake aqui é de quê? De cake de chocolate? Não, a gente pode ser de vários. Ou seja, a gente criou isso daqui do código, ó. A gente criou isso aqui, super extenso, né? Mas a gente teria que criar também, mas a gente, ó, teve que fazer isso para mostrar para o usuário. Aqui, olha como é que fica mais simples. A gente ainda teve que definir aqui, mas a gente colocou só um for each. Ou seja, se você tivesse um outro bolo e quisesse botar essas informações, você colocaria isso, você colocaria isso. Ficaria um código imenso. Com uma lista... Opa, fiz besteira aqui embaixo. Com uma lista, a gente consegue reaproveitar. Porque a gente vai repetir isso aqui várias vezes. Ó. A gente vai repetir isso até todos os itens. Se tiverem vários itens aqui, a gente repetir. Entendeu? Então tá aqui, ó. Cake chocolate. A gente aproveita e vê como é que funciona a lista. Vamos lá. Ver como é que funciona, tá? Ficou aqui junto. A gente pode fazer assim. Calma aí. Pra vocês entenderem. Vou colocar isso aqui pra gente ver que acabou aqui, tá bom? Vamos lá, então. Olha que legal. Cadê aqui? Lista de bolos criado a partir... Ah, tá lá embaixo. Aqui, ó, lista de bolos, criação da lista. É porque faltou também um cara desse aqui em cima, tá? A partir da lista aqui, pra gente não se confundir, vou colocar um igual aqui. Fica mais fácil pra gente identificar, tá? Mas olha, a partir daqui de baixo foi da lista, né? Então, a lista de bolos, criação da lista. A gente botou o bolo de morango aqui recheado, né? O bolo de chocolate e o bolo de chocolate de novo, porque eu acabei de perceber que a gente colocou 3 itens aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Ou seja, viu que legal? A gente conseguiu criar uma lista de bolos. Então, pessoal, para nossa aula é isso. Então, para relembrar aqui o que a gente viu até agora. A gente tem uma classe chamada Cake, onde ela tem esses atributos aqui. E a gente vai chegar aqui e a gente vai criar uma instância dela. E criando essa instância, a gente consegue definir qual o nome dela, a description, o valor, tudo mais. E como você pode criar vários aqui, você pode criar outra instância, você pode criar uma lista dessa instância. E de quebra também, a gente viu que tudo começa aqui na aplicação de console, vai começar aqui. Por que não começou aqui, né? Porque tudo vai começar aqui na classe Program. Isso vai ficar muito mais fácil nas próximas aulas, entendeu? Pessoal, é isso que eu queria mostrar sobre essa questão de instância de classe. Não sei se vocês conseguiram entender bem, mas recomendo também dar uma lida na internet, mas também não vai fugir muito disso. Nas próximas aulas vocês vão ver que criar instância de classe é algo automático, tá? Então nem se preocupem, é algo assim natural. Eu espero que vocês tenham realmente gostado dessa aula. Se você curtiu, deixa teu comentário. Eu gosto muito de ver o feedback. Tem uma galera contribuindo muito com o feedback. Isso me motiva bastante a continuar aqui. Dá o seu like também, dá a sua curtida, né? Pra ajudar o canal. E também compartilha a tua opinião, compartilha o vídeo também, tá? Se conecta comigo no LinkedIn, tá? Eu tenho o link do LinkedIn. E, por favor, não se esqueça do canal do Telegram, que eu tô começando agora. Então, quem puder entrar no canal do Telegram... pra gente contribuir um pouco, pra gente conversar, pra gente ficar mais próximo, pra eu avisar quando é que vai ter as próximas aulas, é bem legal, tá? Eu tenho um monte de ideias ainda no futuro, eu espero que elas deem certo, né? E também eu tô subindo todas essas aulas aqui no GitHub, tá? Então se você vir aqui no curso de C#.NET, olha, se você ver aqui, tem até a aula 21, que foi a aula que eu coloquei na aula passada. Então, assim, daqui a pouco eu vou subir essa aula de número 22. Então, assim, se vocês puderem, analisem aqui também, se vocês quiserem, tá? E se vocês quiserem me ajudar também, pessoal, vocês poderiam colocar uma estrela, né? Que o GitHub também ajuda nessa questão das pessoas que estão querendo ajudar outras pessoas, tá? Então, se você dá a sua estrelinha aqui, você ajuda muito, né? Até eu esqueci de dar a minha, né? Mas, enfim, façam isso, ajudam aí. Acho que é uma contribuição bem legal que vocês podem fazer por mim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai começar a criação dos métodos, né? Que são os atributos também ali que fazem parte da classe, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.